falar um pouco mais sobre a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que é realmente importante e faz a diferença e todo o sentido na nossa vida. Vamos conversar um pouco sobre um assunto que tem me incomodado. Aliás, sempre me incomodou, mas ultimamente de uma forma mais acentuada. E não pode ser à toa. Com certeza é fruto da inquietação do Espírito Santo na minha alma e no meu espírito. Já que nós vivemos numa era, em uma época, num mundo onde as coisas estão em constante mutação. Nada para, a terra gira, o mundo gira, a vida gira, a roda da vida gira, e nós não podemos ficar parados. Essa é a grande realidade. E, biblicamente falando, o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Nós vamos ler aqui alguns textos bíblicos e fazer breves comentários para refletirmos sobre o assunto e, a partir daí, cada um pode tomar a direção que quiser, de acordo com a visão que receber, de acordo com a fé que emerge, que vem, que brota da palavra e da ação do Espírito na nossa vida. É assim que nós somos conduzidos aqui neste mundo, guiados pelo Espírito. Os filhos de Deus, o povo de Deus naturalmente, não o mundo, mas o povo de Deus, os filhos de Deus, aqueles que estão em Cristo, aqueles que têm sede e buscam a verdade, a palavra, não querem ser enganados e querem andar de acordo com as Escrituras, com a Bíblia, com a vontade de Deus. Então, o nosso assunto, o nosso tema hoje aqui é crescendo sempre, sempre. Não dá para parar. Até quando? Até o dia da sua chamada, o dia da sua partida, ou até o dia que o Senhor permitir, lhe der condição, saúde física, mental, espiritual. Você deve crescer. Não deve ficar parado, estagnado. O corpo humano é assim. Se ficarmos parados, adoecemos. Problemas de saúde virão. Daí a necessidade de estarmos em constante movimento. No mínimo, andarmos de um lado para outro, caminharmos, exercitarmos. Assim como um carro parado, enferruja, não anda, não funciona, descarrega a bateria, os pneus murcham. A vida é assim, não dá para parar, porque a vida não para, o mundo não para. E Deus é um Deus que trabalha, o Senhor Jesus disse isso, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele fez o mundo, em 6 dias criou tudo, em 6 dias. No 7º ele descansou, mas não está de braços cruzados, está trabalhando até hoje, até agora, incansavelmente, 24 horas por dia, para que tudo funcione, para que a sua criação funcione, para que o universo funcione de acordo com a sua direção, com a sua vontade, com a sua criação. É assim. E por que nós, seres humanos, ficaríamos parados? Por que o cristão, olha, agora eu sou uma nova criatura, nasci de novo, então não tenho mais nada para fazer. É bem verdade que Deus trabalha em favor daquele que nele espera, dando a ele a capacidade, dando a ele a visão, dando a ele a saúde, dando a ele a inteligência, dando a ele a oportunidade de trabalhar. Mas a Bíblia não diz que nós devemos ficar inertes, parados, dormentes. Não, nós devemos agir, ação. E é nesse crescer sem fim, infindo, é sobre isso que eu quero falar. Eu separei aqui alguns textos bíblicos. O primeiro deles está na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 12 e 13, onde o apóstolo Paulo escreveu assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha
presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Um aspecto interessante que salta aos olhos e chama a nossa atenção é o desenvolvimento da salvação. Eu não fui salvo para ficar parado, paralítico, paralisado, engessado. Eu fui salvo para que essa salvação seja desenvolvida. Nasci de novo, um novo nascimento, agora eu preciso crescer, crescendo, sem fim. O crescimento é necessário. Assim como nascemos biologicamente, fisicamente, não ficamos bebês, mas crescemos. E crescemos até a estatura, até a idade necessária para adquirirmos a maturidade, para termos a formação perfeita, a buscar aquilo, a almejar aquilo, implementar aquilo que é necessário para o desenvolvimento da vida pessoal e da vida como um todo. Eu me desenvolvo, eu cresço e, obviamente, eu devo sentir o desejo, a necessidade de compartilhar, de espalhar, de contagiar, de alcançar outros para que cresçam e caminhemos juntos na mesma direção. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele diz no versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então Deus desperta em nós, no salvo, no regenerado, o desejo, a vontade de crescer, de se desenvolver, de não ficar paralítico, espiritualmente falando, choramingando, lamentando, lastimando, com pessimismo. Pelo contrário, com otimismo, olhando para o autor e o consumador da fé, crescendo sempre na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há aqui, no desenvolvimento, uma ação divina. Essa ação é chamada de monergismo. Deus agindo em favor do homem. Deus agindo em favor do seu povo. Mas há uma ação aqui também chamada sinergismo. Porque a ordem do apóstolo é desenvolvei. Desenvolvei a vossa salvação. Não é Deus quem desenvolve por mim. Ele desperta em mim o querer, a vontade. Agora, a ação de desenvolver é minha, chamada sinergista, ou a sinergia. Deus falando, Deus agindo e o homem respondendo. Não adianta Deus falar se eu não responder. Não adianta eu saber se eu não colocar em prática, se eu não viver, se eu não buscar. Isso é agir, isso é crescer, é despertar o desejo, o interesse pelo conhecimento daquele que nos salvou, pela sua palavra e pelo conhecimento de um modo geral, para que possamos desenvolver-nos plenamente. Há um outro texto bíblico que eu quero trazer aqui, escrito por Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, versículos 17 e 18, onde Pedro diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Cuidado, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados,
descaiais da vossa própria firmeza. Antes que tudo isso aconteça ou ocorra, antes disso, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então veja bem que Pedro está ordenando uma ordem, o verbo aqui no modo imperativo, crescei. Porque se não houver crescimento, desenvolvimento da vida como um todo, em todas as áreas, eu não posso ser desenvolvido numa área e estar obsoleto, ultrapassado, emperrado em outras áreas da vida, porque o homem, ele é um ser holístico, sistêmico, e a Bíblia trata disso, trata do homem como um todo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 22, 23, o apóstolo Paulo escreveu assim: e o Deus da paz vos santifique em tudo. Em tudo, ele diz, no corpo, na alma e no espírito. Não é apenas no espírito, não é apenas a vida espiritual que deve estar no topo da pirâmide, mas e o restante? E as demais áreas da vida? A vida conjugal, o trabalho, a vida emocional, os pensamentos, a saúde, os relacionamentos. Todas estas áreas da nossa vida devem ser desenvolvidas e devemos crescer em todas elas. Aqui vem um outro texto bíblico que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, ele disse assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dá para perceber na fala do apóstolo, na ordem expressa pelo apóstolo, que a transformação, o experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tudo isso passa primeiro pela renovação da mente. Então nós chegamos à conclusão de que o crescimento, o desenvolvimento, passa primeiro pela renovação da mente. Mente renovada, renovando sempre. Se não for assim, nós ficaremos marcando passo, sem sair do lugar. Com a mesma visão de outrora, com os mesmos costumes, hábitos, sem que a vida expresse melhoria alguma em suas áreas, em todas as áreas que são necessárias para vivermos, não só aqui neste mundo, para vivermos bem e por toda a eternidade. Daí a explicação para o fracasso, para a derrota e para o retrocesso de muitos que olham a vida pelo retrovisor, para trás, e não para a frente, para cima, para o alto, para o autor e o consumador da fé,
Mas é assim que a Bíblia nos incita, nos ordena a que renovemos a nossa mente diariamente para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vida nova, mente renovada. O que é que devemos extrair daqui? Quais são os ensinamentos? O que a palavra de Deus nos comunica a cada dia, a cada um de nós? Eu mencionei aqui o texto da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, os versículos 23 e 24. O apóstolo Paulo escreveu assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Não é apenas na área, na vida espiritual, mas é em tudo. Ele diz, o vosso corpo, o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros, perfeitos, saudáveis e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quando o assunto é desenvolvimento, é crescimento pessoal, não apenas espiritual, do indivíduo como um todo, a carta aos Hebreus faz uma exortação para o perigo da estagnação, da letargia, do comodismo, de fatores que impedem uma pessoa de galgar os degraus mais elevados na escalada de uma vida abundante, plena, próspera. Vamos ver o que diz aí o autor da carta aos Hebreus. No capítulo 5, versículos 11 a 14, ele diz assim: A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Não se demore, não postergue, não deixe para depois, para amanhã. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, então há aqui um progresso, uma caminhada, uma evolução, um desenvolvimento, um crescer. Devíeis ser mestres. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Esse assunto é sério. Nascemos de novo, nova criatura, filho de Deus, salvo pela graça de Deus. Maravilha, excelente. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo: desenvolvei a vossa salvação. O autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui: vocês continuam na mamadeira, tomando leitinho, deixando de experimentar um alimento sólido, uma feijoada, uma peixada, ou o prato que cada um pensar, imaginar, desejar e gostar. Não, ao invés disso, vocês continuam tomando leite, mamadeira, como bebês. Olha o que ele diz no versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Você continua criança, você não cresceu. Espiritualmente, você não amadureceu. Seus dons, seus talentos, de repente estão enterrados. Você continua com a mesma mentalidade do nascimento, de criança, infantil, ingênuo. Então é preciso crescer, é preciso se desenvolver. Ele diz: mas o alimento sólido
é para os adultos. Opa, então eu preciso ser adulto. Eu preciso me desenvolver e não continuar como criança, com ingenuidade, com infantilidade. É para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pense nisso. Eu não quero me alongar aqui, porque depois eu vou tratar deste assunto, sobre um outro enfoque, sobre o enfoque do porquê o povo hebreu, que Deus tirou do cativeiro do Egito, não entrou na terra prometida. Se o próprio Deus havia prometido, por quê? Ele não permitiu que aquele povo entrasse. Pois vamos tratar disso. Mas pense nessas questões preliminares, nos textos que lemos aqui. Reflita sobre isso. Coloque isso em prática na sua vida. Nós não nascemos para viver pequenos. Nascemos para crescer. Crescer em todas as áreas da nossa vida. Só isso trará a vida, resultará na vida abundante que Jesus veio prometer. Prometeu, ofereceu e consumou na cruz a nossa salvação. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo: desenvolvei a vossa salvação. Que o Senhor te dê a compreensão deste assunto, que ele é fundamental para você prosperar na vida em todas as áreas. Deus te abençoe, que o Senhor te dê a revelação da sua palavra. E até a próxima, quando voltaremos a tratar de assuntos pertinentes à Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus. Um abraço, graça e paz.